Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do AlumiCast. Eu sou Alex Teixeira e ao meu lado, como sempre, meu parceiro Marcos Vinícius. Saudações pessoal, estamos de volta hoje no nosso quarto episódio e a gente está aqui com o nosso convidado, o Vitor Eduardo do Brain, e ele vai falar sobre inovação e ecossistema de startups. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Olá Marcos, olá Alex. Olá quem está assistindo a gente, eu sou o Vitor Eduardo, mas podem me chamar de Dudu aqui, vamos ficar em casa. Vamos facilitar. Vamos facilitar. Aqui no ecossistema de inovação de Uberlândia, que é a cidade que a gente está, eu sou conhecido como Dudu, então já somos amigos. Eu represento hoje o Brain, sou analista de inovação aberta dentro da corporação, aí, uma instituição de ciência e tecnologia, que é uma instituição que faz pesquisa e desenvolvimento para novos produtos e soluções. A gente é uma empresa que foi criada pelo Grupo Algar, né, pela Algar Telecom principalmente, é o nosso principal cliente, principal parceiro que a gente tem dos nossos negócios. Então a gente faz o desenvolvimento de novas soluções, produtos, serviços que vão ser diferentes do core que é negócio que a Algar já mexe. Né? A Algar tem muita questão de telecomunicação, como tanto para B2C, tanto para B2B, a gente sempre vai levar novas soluções. É um braço da inovação. É o braço de inovação. Dentro da Algar, até para que eles consigam verificar de fora mesmo, no mercado, quais são as novidades, as inovações que estão tendo que trazer para dentro? Isso. O Brain ele fez 5 anos agora recentemente e ele, né, tem toda essa parte que ele é uma instituição para fazer essa parte de inovação. E eu gosto de brincar que ele é o botão de autodestruir. Sabe aquelas naves que tem no Star Wars, esse trem? Tem aquele botão de autodestruir? A Algar Telecom falou assim, em vez de alguém do mercado vir aqui e apertar o meu botão, como já aconteceu em outras empresas grandes, vamos criar nós mesmos uma empresa que crie botões de autodestruir pra gente. E a gente vai sempre criando esses lançamentos, né, de produtos que estão ali no core, que tem a ver com conectividade, que a Algar Telecom pode aumentar o portfólio para os produtos, para os clientes. E recentemente a gente até lançou um braço, que seria um braço de educação para o mercado. Então a gente falou, pô, a gente está inovando legal, a gente está fazendo bacana o que a gente faz, vamos ensinar isso para outras empresas também. Então a gente tem essa parte de atender outros clientes e aí não só mais a Algar Telecom, a gente faz também a questão de desafio de inovação aberta, a questão de consultoria para outras empresas que estão a fim de inovar. E o que seria, quando você fala inovação aberta, o que seria inovação aberta? Cara, é legal, a gente gostei, assim ó, a gente pega quando a gente fala inovação por inovação, e eu até achei legal que vocês são de marketing, né? Então a inovação geralmente ela sempre está ligada ao marketing. Eu falo assim, quem trabalha com inovação não tem faculdade de inovação, não tem um curso específico, né? Quem trabalha nessa área. E aí quando a gente fala quais os tipos de inovação, aí começa a falar assim, não, inovação não é só você ir ali e fazer alguma coisinha que já é inovação, não. Tem que ter uma nota fiscal emitida, tem que ter mercado que vai te comprar isso. E a inovação aberta é um dos tipos de inovação que existem. A gente tem, por exemplo, a inovação corporativa, né, que é não necessariamente só criar um setor de inovação e falar que aquela empresa já é inovadora, mas mais uma parte de mentalidade dos empresários, dos funcionários, né, isso, da base até o topo. E a gente fala de inovação aberta é quando a empresa fala assim, a gente quer criar soluções, a gente precisa de produtos, só que a gente precisa ver como que o mercado está reagindo, né, para quando a gente falar que tem esse desafio, quando a gente precisar relacionar com outras startups, ser mais fácil. Porque muitas vezes as empresas que são grandes, né, elas já têm um processo que deixa ela um pouco mais morosa do que uma startup, do que uma empresa menor. E aí quando você faz um desafio de inovação aberta, quando você trabalha com inovação aberta, porque você quer alguma coisa específica que vai ser mais rápido se você tiver uma empresa parceira fazendo isso com você. Então a inovação aberta ela é o momento que a empresa olha para fora e chama o mercado para co-criar com ela uma solução que vai resolver um desafio que ela tem. E aí esse olhar para o mercado a gente já entra no ecossistema, né? Porque a gente fala, quem que é o mercado? Né? Tem as startups, mas aí tem programas mais, né, na questão do governamental, a gente tem Sistema S, que também vai estar sempre apoiando o ecossistema. Então, o ecossistema, a inovação aberta, ela conversa muito com esses atores, né? Instituições de ensino superior também estão muito ativas, né? Instituições em geral, né? Não só superior. Então, a inovação aberta é o momento que a empresa se abre para conversar com vários atores. Não necessariamente só na forma de pedindo, né? Tipo assim, eu tenho um problema e quero co-criar com você, mas também, né, em algum momento, essas empresas podem vir pedir, falar, cara, quero co-criar com você, eu tenho uma ideia aqui, vamos fazer junto, ou outro parceiro
eu queria uma parceria sua para ver como que a gente pode fazer isso, e aí começa vários projetos, vários produtos, vários programas que são essencialmente colaborativos. Ô, Vitor, e assim, teve, até eu e o Vitor Eduardo, a gente trabalhou juntos, né, lá no Sebrae, e nós também estivemos à frente de um evento chamado Startup Weekend, né, foram 2 vezes que a gente fez, né, como coordenadores, como organizadores do evento aqui em Uberlândia, e o Startup Weekend traz muito isso também, né, só que na verdade ele não traz empresas formadas, ele fomenta com que pessoas, estudantes em geral, eles participem daquele evento ali, montem suas startups de uma forma rápida, né? Tem as ideias durante o evento, e naquele evento ali saem várias ideias que são interessantes também, algumas soluções para o mercado, né? No caso da inovação aberta, que você está falando que a Algar, ela puxa essas empresas, são empresas que já são consolidadas no mercado, diferente de um evento igual o Startup Weekend, que as pessoas vão com o objetivo de aprender como montar uma startup, certo? Certo. A gente tá falando, e todos esses são atores ainda são atores do ecossistema de empreendedorismo e de startup. Só que a gente está falando talvez de fases diferentes da startup. Talvez uma empresa, as empresas que têm desafio de inovação aberta, elas estão procurando mais empresas, né, startups que já são um pouco mais consolidadas, que já são mais sólidas na questão de já estar num estágio de tração, é uma empresa que já tem, então o produto dela já está validado, ela já tem cliente, ela já tem um braço suficiente para atender também as demandas, porque se a empresa for muito iniciante e uma empresa fala assim, não, eu quero contratar o seu produto, sua solução, talvez ela não tenha nem braço suficiente para atender, então até quebra as pernas dela, então tem que entender até quando vai ser lançado, a empresa ela tem que ter essa consciência de qual é o tipo, qual é o perfil de startup que ela está procurando. Então por isso que geralmente as startups e parceiros num processo de inovação aberta eles são maiores. Não que seja um impeditivo para algumas empresas fazem isso, de cara, vamos lançar com empresas mais early stage que a gente vai fazer o processo de mentoria. Realmente, e aí talvez a gente está falando já de outras áreas da empresa vão ser impactadas, como o próprio RH, para falar, pô, a gente vai conhecer jovens que são empreendedores, quando a gente fala de pessoas que participam do Startup Weekend, que são mais iniciantes, de um tecido empreendedor que está se formando naquela cidade, naquela região. E esse tecido empreendedor, ele pode ser muito interessante tanto para o ecossistema, de pessoas que vão empreender, que vão fazer um negócio, talvez a empresa e muitas das vezes, na maioria das vezes as empresas que eles fazem no Startup Weekend não vingam, só que a ideia vinga, né? A mentalidade vinga, a pessoa começar a pensar em ágil, pensar na questão de validador, de validar produto, e aí ele pode ser um bom empreendedor, ao mesmo tempo que também é aquele cara que se destaca como liderança, que se destaca numa apresentação, que ele é um cara que se dá bem em grupo, é um cara que talvez uma empresa vai falar, pô, queria trazer esse cara aqui para dentro, queria trabalhar. Então isso também é uma maneira de fomentar o ecossistema. A gente está fomentando com novos empregos, novas vagas. O Vitor, então para a gente entender aqui, para a gente orientar a nossa audiência, esse conceito de ecossistema, se a gente for pegar na raiz, ele veio lá das aulas de biologia, né? A gente entende que a Amazônia é um ecossistema, o Pantanal é um ecossistema, e isso foi levado para o empreendedorismo. Aí você falou da questão dos atores, né, que são inúmeros, e em relação ao governo, qual é como que é esse caminhar junto com o governo, em questão de regulamentação, como que funciona? Cara, essa questão é complicada. Mas vamos lá. O governo, ele vai tendo as demandas, em qualquer área, né? Não só inovação, mas ele vai tendo as demandas conforme a população pede. E aí, conforme a população começou a pedir ecossistema de inovação ser uma pauta do governo, o governo começou a ter pastas em prefeituras, como é aqui em Uberlândia, que tenham inovação. O governo, agora federal, recentemente não, já tem um tempo, mas lançou o Marco Legal das Startups, que deu uma demonstrada que o governo está olhando para esse lado também de startups, que é um novo tipo de empresa, que é diferente das empresas que a gente tem tradicionais. Geralmente os governos eles podem ajudar, né, apoiar, não só trazendo eventos, mas com leis de incentivo. A gente tem exemplos aí de cidades que abrem para diminuição de ISS, dependendo da região que ele está querendo abrir. A criação de polo tecnológico é uma coisa que muitas prefeituras fazem, né? A gente tem, aqui em Uberlândia mesmo tem o Polo Tecnológico Sul, que está para ser lançado aí, nos próximos anos. Em São José dos Campos a gente tem um parque tecnológico que é muito famoso.
que eu me lembro agora são esses dois, mas tem outra cidade, acho que tem o Parque Tecnológico de Santa Catarina também, que é muito famoso, com a CAT, tem bastante empresa. E são iniciativas que começam com entidades públicas. Não necessariamente o governo pensou nisso sozinho. Ele talvez chegou com uma dor de um tecido empreendedor, de um ecossistema, de uma instituição que se movimentou e criou o ecossistema com alguns empresários, instituição do Sistema S, instituições de ensino, e a partir dali eles criaram, foram pedir para o governo, cara, a gente criasse aqui um parque tecnológico, se a gente fizesse uma lei que diminuísse o ISS das empresas de base tecnológica, para a gente estar sempre fomentando. Então eu vejo que é muito nessa linha, né? Tem muitos eventos também, geralmente, se for ver grandes eventos, são apoiados também por governos, então tem N formas dos governos ajudarem, né? Desde que esteja na pauta de inovação. E outra coisa, uma curiosidade aqui, o que realmente diferencia uma empresa tradicional de uma startup? O fato da startup, a startup ela está realmente ligada à tecnologia, ou posso ter outras áreas, por exemplo, da saúde ligada a uma startup? Como que funciona isso? Não necessariamente ela precisa ser da área da tecnologia. Na verdade, na maioria das vezes ela não vai ser da área da tecnologia. Ela vai ter tecnologia dentro do seu modelo de negócio. Sim. Esse é o que talvez mais diferencia. Mas não, aí tem alguns casos de startups que não têm tecnologia propriamente dita. A gente está falando de sistemas ou software, hardware. Não tem isso linkado, mas o modelo de negócio ainda assim seria mais disruptivo. Tá? Por exemplo, tem uma Construtec que faz... eles fazem construção com materiais biodegradáveis. Então é uma startup porque o modelo de negócio deles é diferente. Eles conseguem escalar isso de acordo com as parcerias, eles inovaram no tipo de rede, no tipo de distribuição do produto. Mas não tem tanta tecnologia como, por exemplo, o iFood. O iFood é uma tecnologia, ele não está no mercado de tecnologia, mas ele tem tecnologia por trás, né, para saber quais são os restaurantes, quem está pedindo, para linkar, para chamar o motorista mais rápido, que vai entregar para você, alguma coisa nesse sentido. Então, o que diferencia muito está dentro do modelo de negócio. E aí esse modelo de negócio não só na tecnologia, mas também o valor que essa empresa está entregando para o mercado. Né? Se esse valor é um valor que existe, que já existia, né, ou não, se é um valor realmente que é diferente. E muitas das vezes, principalmente as startups que se destacam, é isso, a gente está falando de startup que não criou uma dor nova. A dor sempre existiu, a dor sempre esteve aí. E ele só criou uma nova maneira de fazer, entregando mais comodidade, ou entregando mais agilidade, melhor preço, alguma coisa nesse sentido que o mercado comprou. O foco está na solução do problema, então. O foco está na solução, mas não na solução, mas sim entender o problema para resolver o problema certo. Para a gente ser... Vamos colocar algum exemplo aqui, a gente conversou um pouco antes, sobre a Blockbuster. Ela resolveu o problema de entretenimento, que era assistir um filme. Não necessariamente, o problema ainda vai existir, a gente sempre vai querer consumir conteúdo. E a Netflix foi lá e quebrou a Blockbuster praticamente há 12 anos atrás. E aí por isso que é importante ter o Brain, né? A Blockbuster não tinha um botão de autodestruir, veio uma empresa do mercado e apertou esse botão para eles. Quando a Blockbuster estava no auge e estava só eu quero só abrir mais locadoras, né, pensando que isso seria uma questão escalável. O alcance ali, o alcance, físico. Esse alcance ele é muito operacional, é muito pesado. Você abrir uma loja, você tem que pagar aluguel, você tem que ter funcionário, você tem que comprar fisicamente. Claro que a tecnologia da época era aquilo, mas a Netflix já existia, a Netflix era uma locadora. E a Netflix chegou e ofereceu para eles, né? Eles criaram a questão de streaming, na época não existia, sei lá, nem o 3G, mas eles já estavam vislumbrando que o streaming ia em algum momento o streaming ia dar certo, a gente ia ter tecnologia suficiente para isso, e eles ofereceram para o Blockbuster, e a Blockbuster não quis, falou, cara, não, eu sou muito mais abrir novas lojas, abrir novas locadoras, e o mercado de locadoras também existia, né? Não só a Blockbuster, talvez ela é o maior exemplo, e acabou ficando como a vilã da história, mas teve N locadoras também que também fecharam. Hoje, que Uberlândia, a gente for ver quantas locadoras tem, são bem menos. Mas assistir conteúdo, que é o que eles vendiam, ainda existe. Inclusive, eu acho que hoje em dia a gente assiste muito mais conteúdo do que antigamente. Sim. Por conta dessa facilidade, né, do streaming. A Netflix foi e criou de uma forma que, inclusive, abateu em outros mercados, né? Se a gente for ver o impacto que teve isso no mercado da questão de produção, né? Porque hoje a Netflix é uma produtora, então quanto mais produtos originais, aí, canais de televisão começaram a ser impactados, ou a questão da gente conseguir ter mais empresas pensando nessa questão de streaming, né? Netflixou
digamos assim, muita coisa. Todo mundo começou a querer Netflixar alguma coisa. Eu quero ser a plataforma Netflix de tal coisa. Eu quero ser a plataforma Netflix dos meus cursos profissionais. Eu quero ser a plataforma Netflix da minha intranet aqui dentro da minha empresa. Então, ele começou a criar conceitos. Então, o que mais diferenciaria é o que você está criando de novo dentro do mercado e o quão escalável é isso, né? Porque é por isso que talvez tenha a tecnologia facilita. Porque quando você fala de tecnologia, a parte de escalar, de fazer isso mais vezes, mas não ter o mesmo custo, né? Porque se você vai abrir várias lojas, você vai ter vários custos, talvez você abrir várias contas de várias pessoas para assistir o mesmo conteúdo, você não vai ter o mesmo custo. Você vai tendo então um alcance maior e um custo menor, vai sendo mantido. Certo. Então, essa onde você ganha é o que eles falam de exponencial, né? É onde a curva é exponencial do crescimento. Você já não tem mais um custo tão alto e consegue alcançar milhares e milhares de pessoas cada vez mais amplo. Então você está falando o seguinte, que a principal diferença ali entre as empresas tradicionais e essas startups seria a questão ali de estar inovando com talvez mais criatividade para o mercado ou não necessariamente? Não, sim, com criatividade também para o mercado, mas sempre atento a se a solução dela realmente resolve a dor do cliente. Porque a partir do momento que ela pensa, cara, eu quero resolver a dor do meu cliente, eu vou estar sempre tendo alguém que vai pagar, né? E se eu resolvo isso da maneira que realmente o cliente quer que seja resolvido. A gente vai ter... Porque existem startups que resolvem várias dores, mas talvez não são dores de massa. Que então complica, digamos assim, um pouco esse processo de escala. Porque talvez você não tenha... Achar o seu mercado vai ser um desafio muito mais difícil, que é uma etapa de ser startup, é você também achar esse mercado certo para qual você quer vender. Então, acho que quando você fala usar a criatividade, não só no problema, não só na solução, mas em todas as etapas. Se eu estou vendendo para o mercado certo, se eu estou vendendo para outro mercado, que pode ser ou não. A gente tem N exemplos de produtos que eles começam para um mercado e como é startup, né, a velocidade, que eu citei para vocês no início, né, que tem uma velocidade mais rápida, também tem para mudar. Se tem a velocidade para implementar, para co-criar com o Algar Telecom, ele tem uma velocidade também para mudar. E aí começa, por exemplo, para B2B, e aí fala assim, cara, eu acho que a gente conseguiria vender isso para B2C. Acho que a gente conseguiria colocar isso para pessoas físicas. Ou o contrário, acho que a gente está fazendo aqui só para varejo, e eu acho que se a gente focasse em vender para os funcionários da empresa vai ser melhor. Né? Se a gente pegar aqui um exemplo do YouTube, talvez onde a gente está, né? Inclusive nesse momento, né? No YouTube. O YouTube, ele iniciou como uma plataforma de relacionamento. Uma das primeiras startups começou como uma plataforma de relacionamento onde tinha dentro do YouTube uma função de enviar um vídeo para aquela pessoa, né? Porque você estava ali pleiteando, né? Que você estava... Podia ser pessoa, cliente... Pessoa. Não, tô brincando assim, mas fala assim, quando você estava ali conversando com a pessoa, tinha uma aba para você mandar o vídeo tipo das suas habilidades. Era uma maneira diferente de conversar na época. O YouTube veio existiam muitos chats de namoro, chats de acho que isso pouca gente lembra, viu? Não, mas é que a gente tá falando de completamente americano, completamente europeu, tá? O YouTube já vem pro Brasil como YouTube, ele já vem como YouTube. Ele era uma etapa, tipo, cara, eu tô conhecendo aqui a pessoa e eu quero mandar um vídeo pra ela, pô, eu tocando um violão, eu recitando um poema, alguma coisa nesse tipo diferente. Só que não vingou, tipo, era um site que não vingava, só que a galera usava muito, quase todo mundo que entrava usava essa parte de vídeo. Você fala, cara, a gente tem alguma coisa poderosa em mãos que é a comunicação por vídeo com o outro. E aí eles pivotaram, que aí quando a gente fala esse termo pivotar é você realmente mudar ali o leme, né, de a gente for pegar de navio, né, você gira o leme, a direção de qual que você está indo, você está pivotando, então, o seu negócio, e eles esqueceram essa parte de namoro, vamos focar só nessa parte do produto. Mudou o conceito do negócio. Mudou o conceito do negócio, mas aí virou uma dor que hoje, principalmente hoje, a gente está falando muito mais de vídeo, né, se consome muito mais vídeo do que qualquer outro tipo de informação. A gente for pegar os dados, né, de bytes que estão sendo, de gigabytes que são utilizados por dia, vídeo é lá em cima que está sendo consumido. E uma curiosidade, porque esse conceito de startups ele está muito em alta, né? Não é algo recente, isso já vem caminhando de alguns anos para cá. E a gente sabe que, por exemplo, o ponto de partida seria solucionar essa dor de alguém.
né, de um público, mas que outros elementos eu preciso para montar uma startup? Eu acho que nem é começar começar, tipo assim, querendo solucionar a dor. É começar entendendo se a dor existe. Se a dor existe. E não só se essa dor existe, se ela é uma dor que as pessoas pagam para resolver. Porque tem muitas dores que a gente vai ter que, cara, talvez aquele mercado não quer pagar para resolver isso. Ou talvez não é a dor mais latente que ele gastaria dinheiro. Né? O que a gente ouve bastante, Vitor, e eu acredito que é uma curiosidade de várias pessoas, são dados, né, números que a gente traz, assim como no empreendedorismo. Né? O que a gente mais ouve é que as empresas já nascem morrendo. E nas startups também criou-se esse conceito de que, sei lá, mais de 70%, 90%, eu não sei concreto esses números, mas de que muitas elas acabam declinando rapidamente, inclusive por conta de marketing fraco, produto ineficaz. É isso mesmo? Sim, esse dado de empresa acaba que ele pega na startup também, que é um tipo Parece de mais empresa. escalável até nas startups. Não diria que mais escalável, mas talvez porque como quebra mais rápido, então dá para esse cara, né? Eu não sei vocês, eu acredito que talvez vocês sejam empreendedores em série, vocês já tiveram outros negócios. Sim. E o cara da startup, se vocês forem ver as startups que deram sucesso principalmente, ele também já teve outras startups que quebraram. Então, até dar certo, eles vão quebrando em alguma ou outra. O que acontece muito no ecossistema aí de startups? Muita pessoa é apaixonada na solução, o cara é apaixonado na solução, de achar que aquela solução que ele criou é a que vai resolver o problema mundial da fome. E talvez não é, cara, mundial é muita coisa, vamos então vocacionar, ver se essa é realmente a solução, vamos ver se realmente mundial é seu mercado. E talvez ele está direcionando para o mercado errado. Então, isso tudo é definido na hora da validação. Né? Precisa existir uma validação da dor, que é ir no mercado certo, fazer as perguntas certas. Mas como que o cara vai saber fazer essas perguntas? Né? Como que aprende? Aí é onde entra a importância do ecossistema de ter um tecido empreendedor forte dentro da cidade. Se você tem instituições que oferecem cursos, se você tem outros empreendedores, que esse empreendedor também possa conversar para entender quais os caminhos da pedra, que é o que a gente chama muito de mentoria, né? Tem muitos mentores, então você ter um mentor para saber certinho onde você vai pisar, qual pedra pisar, se esse mentor consegue te apresentar outras pessoas, outras instituições. A gente tem muitos programas, né? A gente falou do governo, mas tem muitas iniciativas privadas também, que tem programas que a gente chama de aceleração, que é você pegar essas ideias que talvez vão estar mais iniciais e acelerar ela, né? Da aceleração. Aí tem vários programas, né? Para cada etapa que a startup está, tem um programa para que faça com que ela chegue na próxima. E hoje a gente fala assim da startup desde o momento que ela é uma ideia, até o momento que ela validou a dor, que é o mais difícil, né? Tipo, não, realmente, validou a dor. Ele faz uma validação da solução, faz um que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável para que aquilo exista. E esse mínimo produto viável, cara, de sites, já vi ser um Google Forms que a pessoa fala assim, se você quer receber o nosso produto, digite seu e-mail aqui. Isso é um mini produto viável. Se você tem muitas respostas dentro desse formulário, muitos e-mails, você fala, não, realmente as pessoas têm essa dor. E aí depois você começa a fazer o mini produto viável. O que eu quero, o que eu preciso para vender, né? Qual que é a minha operação? O que eu vou conseguir operacionalizar isso a ponto de conseguir ganhar dinheiro também, que seja rentável. Você vai ver se é muito custoso ou não. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? E aí qualquer empresa, até empresa tradicional, o início é muito custoso. Muita coisa é o valor inicial, que talvez vai pendurar por anos, que se você tiver uma entrada legal, você vai conseguir pagar esse investimento inicial. E aí talvez a startup, se ela não consegue ter clientes, porque talvez o produto foi validado errado, ela não vai conseguir pagar aquilo. Que a solução, né, o problema foi validado errado, aquele investimento inicial talvez ela vai ficar patinando, e o processo de rampagem, né, que é o que a gente fala, que é esse processo de depois que validou, ele conseguir ir até a fase de tração, falar assim, não, agora eu vou vender, eu vou criar alguns mercados, vou ter alguns clientes interessantes, isso talvez seja difícil. E aí, quando a gente fala de desafios de inovação aberta, um outro ponto que é muito interessante para as startups, por conta das empresas grandes, é que muitos desses desafios fazem com que essas empresas tenham um pouco mais de perenidade. Por exemplo, talvez é um cara que atende poucos clientes, mas a partir do momento que ele interage com a Algar Telecom, ele vai ter uma escalabilidade muito grande, porque ele consegue talvez atender os clientes da Algar Telecom. Ou ele atender todos, vamos supor que é uma empresa de RH, uma startup de RH. Ela vai atender todas as vidas dentro da Algar Telecom.
Então isso para ela ganha uma escalabilidade muito grande, que talvez vai garantir o respiro para ela, que ela não teria se ela não tivesse feito a parceria com uma empresa grande. Então por isso que quando a gente fala de processo de inovação aberta é um ganha-ganha, e por isso a gente precisa entender todas as etapas que a startup precisa passar para sobreviver. Que existe todo um ecossistema também para aquela startup conseguir ir para frente. Isso, tem todos os passos que ela precisa seguir, né? Isso, aí não se trata somente, por exemplo, de uma Algar, Telecom da vida, ou grandes empresas, mas também de mão de obra qualificada nos lugares, né? Sim. Hoje aqui em Uberlândia nós temos o Uber Hub, da qual você faz parte, não é? Você podia falar um pouquinho para a gente como é que funciona o Uber Hub, o que eles atuam aqui? Hoje a gente tem o ecossistema do Uber Hub, é um ecossistema de inovação, né, de inovação e empreendedorismo aqui da cidade, que a gente, não sei se eu pudesse dar a data, né, desde quando existe, eu posso estar errado, mas ela existe há muito tempo, mas com o nome Uber Hub é desde 2017, onde tem vários desses players, né, Algar Telecom, Brain, mas tem outras empresas, outras startups que estão dentro, né, a gente pega grandes empresas da cidade, o próprio Sebrae, a gente pega quase todas as startups que participam desse ecossistema para fazer várias ações, né? Os Startup Weekends que você citou, outros eventos como teve o Get Real, que é um programa de aceleração, tem vários outros programas que vários parceiros fazem juntos para que o tecido empreendedor ele aumente, o tecido de mão de obra aumente, né? A gente pega, aqui hoje surgiu do Uber Hub, o Uber Hub Code Club, que é uma iniciativa de educação que tem entidades privadas, tem o governo por trás, tem instituições de ensino que fazem com que eles dão aulas gratuitas de programação para jovens, né, de 14 a 18 anos. Esse programa é totalmente gratuito, né? O jovem ele vai participar gratuitamente, vai aprender programação, que é talvez hoje a maior dor de todas as empresas, né? A startup ela tem a dor de conseguir um programador, sim. A empresa grande tem uma dor de conseguir um programador, e com a pandemia isso até deu uma piorada, porque aí com o Anywhere Office a galera começou a trabalhar para fora, porque ganhar em dólar, a demanda aumentou, e aí ganha em dólar e gasta em real, então isso também ficou ruim para o ecossistema. Então cada vez mais programas como esse que o Uber Hub Code Club faz é importante para o ecossistema, porque você está criando demanda também para trabalhar nas empresas, para trabalhar dentro dessa parte de tecnologia que cada vez mais vai ser necessário. Né? E aí não só isso, mas essas questões que eu comentei quando você perguntou de política, né? De ISS que foi rebaixado, que Polo Inovação Sul, alguma coisa nesse sentido, o Uber Hub que tem o papel de, assim, não, vamos fazer aqui e vamos levar essa proposta para a prefeitura. Né? Então geralmente o Uber Hub ele tem esse papel de também ser um centralizador de informação e até um selo. Eu gosto de brincar assim, o Uber Hub ele é um local seguro para as startups irem e falar, cara, eu preciso falar com alguém dessa área. Se você for no grupo do WhatsApp, se você for no Instagram, se você for no site, você vai ter resposta sobre essa área, sobre essa pessoa e sobre alguma tecnologia que você queira fazer. A gente recebe muito programa assim também, a gente quer fazer um evento no Uber Hub, como que a gente faz? Cara, vamos fazer, a gente arruma um espaço para você. E o ecossistema é isso, todo mundo se ajudando. Né? Bem, você falou assim, você essa é a função do ecossistema, todos se ajudarem. Todos se ajudarem, todos, né, colaborarem de uma forma que realmente todo mundo ganhe. E aí quando você fala assim, você faz parte do Uber Hub, eu faço, e o Uber Hub ele é uma coisa CPF. Tipo, é todo mundo voluntário que está ali. Claro que eu tenho o chapéu enquanto Brain, Algar Telecom, de vislumbrar algumas etapas também que precisa intervir com o Brain, Algar Telecom, e outras empresas também fazem isso, e ok, o ecossistema precisa desses chapéus, mas a maioria da galera que está ali é para ser CPF, para que isso vai te ajudar em outros pontos de conseguir trabalho. Né? Hoje o Uber Hub ele divulga mais de 1000 vagas todo dia. Central tem mais de 1000 vagas de emprego. Então, todos vocacionados para a área de tecnologia. A maioria, né? Vocacionado para a área de tecnologia, ou quem não vai ser para a área de projetos, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que é importante que esse ecossistema ele converse, para estar sempre atualizado, para ele estar sempre entendendo quais são as demandas que o ecossistema tem também. A gente tem rodado, né, por exemplo, um mapeamento de startups, para entender quais são as startups que tem aqui, quantos investidores a gente tem aqui em Uberlândia, qual que é a dor que essas startups têm, para a gente tentar trazer eventos dentro dessa dor, para que a galera também entender que o ecossistema está me devolvendo aquilo que eu estou perguntando. E aí o legal é que, por exemplo, você pega pessoas que um dia foram startups pequenas, né, hoje são startups grandes que são os mentores.
A gente tem startup que está sendo vendida, que foi adquirida, né, por grandes bancos por 600 milhões. Está aqui em Uberlândia. O grupo do varejo comprou uma software house aqui de Uberlândia que os caras estão voando agora. Então, e tudo saiu daqui. Ô, Vitor, você está falando disso aí, e acho que a gente não pode nem sair dessa conversa aqui sem falar, acho que, da grande curiosidade de massa mesmo, assim, das pessoas quando a gente fala de startup, de inovação e tal, que são os unicórnios, né? Então, assim, traz aí um case bacana, um case conhecido, de unicórnios brasileiros. Boa. O nosso ecossistema é um ecossistema muito bom, que eu digo de passagem, o Brasil, um dos ecossistemas tem aí, acho que mais aproximadamente 14 mil startups da última vez que eu vi, e a gente estava aí com 22 unicórnios na última vez que eu vi, assim, então não é... O que seriam esses unicórnios? O que é unicórnio? Vamos explicar primeiro o que é o unicórnio, né? O unicórnio, dentro dessa fase de startups, na hora que ele fala assim, agora eu sou o MVP, agora eu tracionei, agora eu já vou começando investimento, é a hora que você tem o valor da sua empresa, ele está avaliado em $1 milhão. Um bilhão de dólares. Valuation, né? O valor da sua empresa, ele está avaliado em 1 bilhão. E aí, como que essa avaliação acontece? Dentro dos seus produtos que você tem, a base de cliente, a tecnologia que você tem, né, quantidade de exclusividade que ela tem, questão de patentes que a sua empresa tem, os clientes que você já atende, questão de investimento que você já recebeu nas rodadas, tudo isso são o valor que vai falar, pô, essa empresa aqui vale $1 bilhão. Valeu $1 bilhão, você é um unicórnio. Então, se a gente tem aí hoje 22, é um número muito interessante. A gente teve o ano passado, um ano que muitas viraram unicórnio, muitas empresas. O setor que mais se destaca aqui no Brasil é o de fintechs, né? A maior parte dessas 22 startups são fintechs. Mas acho que o caso mais emblemático, que até abriu um filão de mercado, é o Nubank. Acho que é o case de sucesso mais... É o roxinho, né? Famoso, o roxinho, até porque ele pega uma dor que existia, né? Ainda existe, né? Porque todo mundo usa os bancos, que era você ir ao banco, você ter que pegar fila, os processos bancários que você precisava encarar. E uma hora ou outra, alguém ia olhar para aquilo realmente, né? E o Nubank foi lá e olhou de uma forma fácil, né? Ele faz com que o aplicativo seja fácil de usar, ele desburocratiza o burocratizável, né? Ele desburocratiza aquilo que antes era ruim, fala, poxa, eu tenho que mexer com o banco, ele faz isso ficar de uma maneira fácil. E aí não só ele faz isso, como ele abre um mercado gigantesco. Quantas outras fintechs não surgiram, né? Aí quando a gente fala de fintech, a gente fala do mercado e não só bancos, né? A gente tem fintechs, por exemplo, Acreditas, que é outro unicórnio, mas que é só mais voltado para a área de empréstimos. A gente está falando só para a área de empréstimos. E a gente tem outros fintechs de outras áreas. A gente vai falar, tem fintech que é só para consórcio. Mas ele abriu um mercado de bancos digitais muito forte, né? Ele cutucou, digamos assim, os bancões a falar, cara, eu preciso me modernizar, né? E aí você vê hoje quase todos os bancos digitais, eles têm o banco já mais digital ainda no aplicativo, mas eles estão por trás também de algumas das iniciativas que existem de outros bancos, né? Você vai ver, tem vários bancos digitais que tem o nome mais legal, mais cool, mas que por trás tem um bancão, porque abriu um filão de mercado. A gente está conversando, né, quando a gente fala do Nubank, não só o que eles fizeram, mas eles começaram a conversar com o público que antes não falava tanto de banco, não pensava tanto em banco, tanto em serviços financeiros. Então, por isso que hoje é esse sucesso todo, eu vejo. Eu sou bem fã, viu? Eu brinco muito, mas eu sou muito fã do Nubank, das ações de marketing que eles têm, das visões que eles têm, essas questões de produtos que eles têm lançado agora recentemente. Então, inclusive, a gente até trouxe a Bárbara no encontro anterior, até a questão de identidade visual, eles foram bem arrojados, né? São bem arrojados. Outra pergunta que me veio aqui rápida, enquanto você falava aí de unicórnios e tal, é que a gente ouve duas expressões são muito frequentes quando a gente fala de startups, de inovação, desse mercado. Fintech, lógico que associamos finanças com tecnologia, mas a gente também ouve falar muito de incubadoras e aceleradoras. Você até numa das suas, na sua narrativa, em algum momento você falou de aceleradoras. Então, quem são esses
esses dois agentes, as aceleradoras e as incubadoras? Certo. Quando a gente fala da incubadora, e aí pensando em incubação mesmo, né? Incubadora mais comum em UTIs, né? Neonatal, né? Com questão de incubadora que para ganhar crescimento, você incuba uma planta para ela ganhar mais força, alguma coisa nesse sentido. As incubadoras que existem também são nessa linha. Ela é para pegar uma startup e fazer ela ficar mais forte. Com esse processo de mentoria, seja com processo de evento, seja com processo de dar algumas atividades para a startup passar algum, digamos assim, um checklist de atividades que se você fizer, a chance da sua startup quebrar é menor. Então a incubadora ela vai fazer, né, essa linha, talvez para startups mais early stage, né, que a gente chama que são as mais iniciantes. Né? Early stage é estágio inicial. Estágio inicial, então mais estágio inicial. Aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente tem incubadora. A gente tem uma incubadora que é inclusive da UFO, que é o CAEM. Então é uma empresa que faz isso com startups dentro da Universidade Federal, que você já vai ter ali um momento talvez para fazer o teste dentro de algum curso, você vai conseguir pegar e fazer essa ponte com outros atores do ecossistema também. Já as aceleradoras, elas, como o próprio nome diz, vêm para acelerar. Quando a startup está muito nessa parte de aceleração de, eu já tenho meu negócio validado, já estou emitindo nota fiscal, porém eu preciso aumentar a gama de clientes que eu atendo. Para onde que eu vou? Qual que é o caminho que eu sigo? E aí entra nas aceleradoras. Aí cada aceleradora tem seu modelo de negócio. A aceleradora é uma empresa, né? A gente tem várias aceleradoras que tem algumas acelerações, talvez são programas de várias instituições juntos, mas a maioria das aceleradoras que a gente tem hoje são empresas que vão talvez pegar uma porcentagem da startup, mas é uma porcentagem que não vai, digamos assim, ferrar com o equity lá no final depois se essa startup precisar sair da porcentagem que ele tem da empresa, mas essa aceleradora ela vai não só pegar essa porcentagem, mas também vai ensinar esse caminho, vai fazer, vamos por aqui, vai por ali. Então vai ter um trabalho como se fosse uma mentoria ali também. Só que até mais do que uma mentoria, porque ela meio que se responsabiliza. Agora eu tô a pele tá no jogo também, tipo assim, eu também preciso que isso aqui vingue porque eu tenho porcentagem, eu preciso que isso aqui vire porque eu também vou estar ganhando lá no final. Todo mundo mais comprometido no final das contas. Exatamente. E aí geralmente, né, quando a gente fala do programa realmente de incubação, do programa de aceleração, a diferença de uma mentoria, por exemplo, é porque ele tem início, meio e fim. Ele tem hora para acabar. Assim, tem a hora que chegar naquela data específica, a sua startup ela já tem que estar X. Se você não alcança esse X, aí a gente precisa revisitar em alguns pontos iniciais para trás se a gente deixou alguma coisa passar pelo caminho. A incubação também. Quando chegar lá no final do projeto, você precisa estar entregando, né, seu produto, você já precisa ter entregado seu MVP, você precisa estar entregando o mínimo X de cliente, alguma coisa nesse sentido. Então, são processos que essas empresas fazem para, junto com outras, e já são assim, empresas que são grandes, já estão fazendo isso há muito tempo. Então, geralmente quando se entra numa aceleradora, quando você tem espaço, claro que tem aceleradoras grandes, aceleradoras menores, mas quando se entra, significa que sua startup ela tem um mínimo de alguma coisa legal que alguém olhou e falou assim, não, dá para investir nesse cara, deixa eu trazer ele para perto de mim que eu acho que esse negócio aqui vinga. E o anjo investidor? Pode porque eu queria já emendar aqui uma próxima aqui, que a gente ouve também falar muito do anjo investidor. Quem é? Depende muito. Pode até estar nesse processo da aceleração, você conhecer um anjo investidor. Pode ser uma das etapas da aceleração. Pode ser um dos aceleradores. E pode ser um dos aceleradores. Mas não é a primeira parte de investimento de startup. O primeiro mesmo se chama, o pessoal brinca que é FFF, que é o Friends, Family and Fools, né? Família, amigos e tolos, que é quem vai pôr dinheiro ali no começo sem saber alguma coisa. E depois vai vir esse investimento anjo, que é realmente colocar o dinheiro para entender se que é a pessoa que acredita no negócio, mas mais que acreditar no negócio, o investimento anjo ele acredita nas pessoas. Tá? Ele acredita nas pessoas que estão ali por trás, fala, vi a startup do Alex, eu acho que vai vingar, porque é o Alex, porque ele, se esse produto não der certo, eu acho que ele vai pivotar, uma coisa desse sentido. Depois se chama anjo, que ele é um anjo mesmo, ele vai confiar mais no Alex do que no produto, ou ele vai confiar, ele não vai talvez pegar uma porcentagem da empresa muito grande, ele não quer, não é um cara que vai ser um investidor em série, que quer fazer aquilo para ficar rico. Vai querer mandar ali a empresa, vai deixar com o dono da empresa. Vou te dar uma oxigenada. Exatamente. Ele não é um sócio. Aí depende de casa a casa. Depende do contrato. Cada negociação é cada negociação. Dudu, e assim, a gente fica olhando, uma empresa hoje, para ela valer alguma coisa no mercado, ela tem que dar lucro. Né? Uma empresa tradicional. Agora, as startups, a gente vê que isso não é uma regra. Porque Nubank, por exemplo, mesmo...
ainda não apresenta, tem o lucro, mas não apresenta aquela lucratividade. Né? Mas aí é legal. Uber. Essa pergunta é muito boa. Porque quando você fala de uma empresa tradicional, a gente está indo para... A empresa tradicional, ela vai fazer uma coisa hoje, mês que vem é a mesma, mês que vem é a mesma. Então ela precisa gerar lucro quando a linha dela é reta. Está fazendo alguma coisa. O Nubank, ou as outras startups que não dão lucros, né, como a Uber também não deu lucro. Se ele fizesse a mesma coisa até hoje, talvez ele já tinha dado. O problema é que eles estão sempre pensando em inovar. Eles sempre estão falando assim, não, deixa eu colocar uma coisa nova. Tem um botão de autodestruir lá. Tem o botão de autodestruir. Várias coisinhas, vários processos. Tem coisa que vai dar errado, mas beleza. Como eles são rápidos para dar errado, eles vão lá e testam rápido. Então a Uber, como Uber, agora tem Uber Eats, tem Uber de helicóptero, aqui no Brasil não, né? Mas já tem Uber de helicóptero. Tem Uber Moto agora em São Paulo. Tem vários tipos de Uber. Eles vão fazendo esses testes. Porque eles vão tentando inovar. Então, cada vez que produz, né, que desenvolve esse produto, ele tem um custo e esse custo talvez ainda não se pagou. Mas a longo prazo, talvez vai se pagar. Né? A expectativa é que se pague. Por isso que toda vez que eles abrem rodada de investimento, ainda tem gente investindo. No Nubank, da mesma forma. Eles não deram lucro ainda, mas como que você vai falar que uma plataforma que tem, sei lá, 13 milhões de clientes, acho que foi a última vez que eu tinha visto, é alguma coisa ruim? Não dá lucro, mas tem 13 milhões de clientes. E aí? Como que você vai... É algo a se pensar. Como que você vai discutir com isso, entendeu? Porque geralmente a empresa tradicional, quando ela já não está dando lucro, ela também já não tem cliente que está entrando, ela não está conseguindo uma adquirência nova, coisa nesse sentido. Entendi. Bacana. Dudu, eu só tenho que te agradecer pela presença, o papo está muito bom, mas eu acho que a gente pode continuar numa outra vez, né, Marcos? Porque todos assim, os convidados que aparecem por aqui a gente quer trazer de volta, porque o tempo que a gente tem aqui ele é insuficiente para assuntos tão interessantes, né? Isso. E aqui vai emendando um assunto no outro, uma curiosidade na outra e por aí a gente vai, né? Se deixar, a gente fica aqui 2, 3 horas. Então... Exatamente. Se deixar aqui, a gente tem case para contar pra caramba, mas eu que agradeço aí o convite de vocês. Fazer uma mesa redonda, depois traz todos os convidados, né? A gente vamos fazer. Debates que ficaram pendentes. Exatamente. Mas agradeço muito. Parabenizar aí também vocês pelo trabalho. Eu acompanho aí o Alex, amigo pessoal aí dentro de casa. Mas o trabalho está sendo muito bem feito, muito elaborado. O primeiro podcast que eu vi, falei, mano, ficou muito profissional. Mandei mensagem para ele, acho que vocês têm muito a crescer. E contem sempre comigo, contem sempre com o Uber Hub, contem sempre com o Algar Telecom, com o Brain. Se vocês precisarem, a gente vai estar disponível para vocês. Que bacana. Beleza, muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente em mais esse AlumiCast. E aguardamos vocês na próxima, né, Marcos? Isso, eu quero deixar um recadinho. A gente vai fazer agora um papel aqui, blogueirinhos. Se você chegou agora aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu comentário. Compartilhe esse conteúdo com aquele amigo, aquela pessoa que tem interesse nos temas. Assistam aos episódios anteriores. E por falar em episódio... Na próxima semana a gente já tem aí o próximo convidado, que é o Rogério Fonseca. A gente vai falar sobre posicionamento de marca. Vamos embora? Então até lá, gente. Até lá.